Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ludmila Vieitas, sou professora aqui do Questões em Cardiologia, e nós agora vamos fazer uma breve revisão sobre o que é o Questões em Cardiologia, e depois a gente vai estar falando com relação ao CardioApp, né, que seria cardiologia na atenção primária. Então, o Questões em Cardiologia surgiu inicialmente como uma página na qual todo dia havia publicação de uma questão, né, e a resolução da mesma ao longo do dia. Uma página que foi crescendo. Em 2020, né, nós começamos então um curso preparatório para a prova de título de especialista em cardiologia, né, o TEC. Nós já tivemos a aprovação de vários alunos e ao longo dos últimos anos, além desse curso preparatório para a prova de título de cardiologia, nós também temos novos cursos, né, como por exemplo, o eletrocardiograma para o clínico, o curso de ecocardiografia, bem como o curso de emergências cardiológicas. Então, vale lembrar que a cardiologia na atenção primária, nós vamos ter um módulo, né, alguns cursos, né, na semana do dia 6 ao dia 12 de novembro. Vale lembrar que é um evento online, 100% gratuito, tá? E que inicialmente a gente vai estar abordando alguns temas muito prevalentes, muito importantes no dia a dia da atenção primária. Então, no dia 6 de novembro, o professor Bruno vai estar ministrando uma aula sobre como está fazendo o tratamento da hipertensão arterial na atenção primária. No dia 8, o professor Irving, tá? Ele vai estar fazendo a abordagem de como é que a gente tem que manejar, né? O que, que a gente tem que fazer num paciente que tem um sopro sistólico. No dia 10, né, a gente vai estar falando sobre o diabético cardiopata, né, como controlar a glicose, e eu vou estar ministrando essa aula, né, que será a aula de hoje. E no dia 12, vale lembrar que no dia 12, no domingo, a gente vai estar tendo uma aula, que vai ser a princípio uma aula online, tá? Por que você tem que participar dessa aula? Nessa aula online, a gente vai estar fazendo o sorteio de alguns módulos, né, de alguns cursos. Além disso, a gente vai estar fazendo uma breve revisão e a gente vai tirar as principais dúvidas que foram existindo ao longo dessas 3 aulas. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão escrever aqui nos comentários. A gente vai estar selecionando as principais dúvidas para a gente estar conseguindo tirar no dia 11, que seria no domingo. Tá? Vale lembrar que você também deve fazer sua inscrição, entrar pelo grupo de WhatsApp, é um grupo fechado. Nesse grupo a gente vai estar enviando o link, né? Bem como a gente vai estar tirando dúvidas e a gente vai estar fazendo alguns quiz, né, com dúvidas e perguntas também. Vale lembrar que essas aulas vocês vão poder ver várias vezes, mas elas só vão ficar disponíveis até o domingo, dia 12. Lembrar de vocês fazerem inscrição, tá? Nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, ativar o sininho, né, para você receber as notificações e também dar o like para ajudar a gente também a estar crescendo mais ainda a nossa página. Então agora eu vou estar falando sobre um tema muito importante, né, o diabético cardiopata. Como é que a gente vai estar controlando a glicose com as medicações disponíveis? Então, inicialmente, eu coloquei esse slide para a gente entender um pouquinho o que é o diabetes mellitus, tá? Então, o diabetes mellitus é uma patologia muito frequente, muito prevalente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Em que acontece devido a um desequilíbrio, né? No qual existe um desbalanço, né? Uma deficiência relativa ou absoluta de insulina, tá? E nessa situação existe o quê? Existe uma elevação dos níveis glicêmicos, o aumento da glicose, o famoso açúcar no sangue, como o paciente relata. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Então, para a gente poder estar falando sobre tratamento, a gente precisa saber pensar, né? Como é que a gente vai pensar no diabetes? Fazendo o diagnóstico inicialmente, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes mellitus? O diagnóstico de diabetes mellitus se dá ou através da glicemia de jejum, ou através da dosagem da hemoglobina glicosilada, né? Bem como o teste de tolerância à glicose. Então, para a gente falar que um paciente ele é portador de diabetes mellitus, ele tem que ter 2 ou mais glicemias maiores ou iguais a 126 miligramas por decilitro, tá? Aquele paciente também que tem que ter, por exemplo, uma elevação de uma glicemia de jejum junto com um teste de tolerância à glicose elevado. Então, por exemplo, tem uma glicemia de 130 com uma glicemia pós-prandial, né, após o teste de tolerância à glicose acima de 200.
ou o paciente que tem uma glicada elevada, hemoglobina glicosilada elevada, junto com uma elevação da glicemia de jejum, tá? Vale lembrar que a hemoglobina glicosilada, o que que é hemoglobina glicosilada? A hemoglobina glicosilada, ela consiste na dosagem de um exame que vai estar basicamente fazendo a mensuração, da glicemia sérica nos últimos 3 meses, mais especificamente, mais particularmente no último mês, tá. Existem alguns fatores de interferência, como por exemplo a presença de anemia, né, que pode também estar interferindo no valor, além da glicemia em si, tá. Então uma glicemia, persistentemente elevada, vai estar justificando uma elevação desse parâmetro que é a hemoglobina glicosilada. Vale ressaltar que o diagnóstico de pré-diabetes, o diabetes é um contínuo, né, da mesma doença. Então, o que que acontece? O paciente que tem pré-diabetes, tá, ele tem um maior risco cardiovascular em relação ao paciente que não tem pré-diabetes. E aquele paciente que tem pré-diabetes, ele provavelmente ele vai acabar desenvolvendo diabetes mellitus ao longo do tempo, por isso que a gente também tem que ter o cuidado nessa população, na população portadora de pré-diabetes. Outro critério diagnóstico também do diabetes mellitus é aquele paciente que apresenta uma glicemia isolada, né, acima de 200 na presença de sintomas. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma glicemia de 205, tá, eh, e ele apresenta os famosos polis, né, tem polidipsia, ele tem muita sede, ele tem poliúria, ele urina muito, ele tem polifagia, ele come muito, ele está tendo uma perda ponderal. Então, paciente que tem uma glicemia elevada, tá, uma glicemia eventual elevada, associada à presença de sintomas, isoladamente ele já faz o diagnóstico também de diabetes mellitus. E por que que você precisa saber? Então, além de ser uma doença muito prevalente, né, muito frequente, não só no Brasil, como no mundo como um todo, o diabetes mellitus tem ficado cada vez mais frequente. Então, existe um aumento da prevalência do diabetes, da incidência do mesmo, que está associado não só ao envelhecimento da população, existe uma mudança, então, na pirâmide, né, etária, mas também aos fatores de risco associados ao diabetes mellitus. Então, existe cada vez mais uma maior incidência, né, de obesidade, e essa maior incidência de obesidade, essa prevalência de obesidade maior, está associada também ao maior desenvolvimento de diabetes mellitus. Isso acontece por quê? Então, urbanização, mudança do estilo de vida, o sedentarismo, né, a mudança dos hábitos alimentares, né, junto com o envelhecimento da população, tudo isso predispõe ao desenvolvimento dessa patologia, que é cada vez mais frequente. Então, o diabetes mellitus, a gente também tem que lembrar alguns pontos. Então, muitas das vezes, o diagnóstico do diabetes mellitus, ele é feito já quando o paciente apresenta já complicações da doença. Então, às vezes, o paciente, eh, aparece com um quadro, por exemplo, de uma doença arterial oclusiva periférica. Ele pode evoluir com pé diabético, tá. Ele apresenta, por exemplo, uma nefropatia, ou ele teve um acidente vascular encefálico, um AVE, um AVC. E nessa situação, também está indicado a gente estar investigando a possibilidade do mesmo ser diabético. Então, muitas das situações, a gente está fazendo o diagnóstico de diabetes quando o paciente se apresenta já com as complicações que a gente chama de complicações macrovasculares, né. Então a gente tem algumas complicações associadas ao diabetes mellitus, né. A gente tem as complicações microvasculares, né, e as macrovasculares. Quais seriam as complicações microvasculares? A retinopatia, vale ressaltar que o diabetes mellitus é uma causa importante de amaurose, de cegueira, nefropatia, né. O diabetes mellitus é a principal causa de doença renal substitutiva, ou seja, de diálise, né. O paciente ele também pode estar tendo uma neuropatia, né. Vale lembrar daquela famosa, polineuropatia diabética, né. Então o paciente ele tem alteração da sensibilidade, especialmente nos membros inferiores. Isso predispõe essa população, por exemplo, a ter em algumas situações algumas úlceras e não observarem que apresentam úlceras secundário a essa polineuropatia. E a gente também tem as complicações macrovasculares, né, como por exemplo o acidente vascular encefálico, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que ele tem uma doença arterial coronariana, um infarto agudo do miocárdio, associado ao diabetes. Então lembrar que os sintomas do diabetes, por exemplo, as polis, são importantes para você pensar no diagnóstico, tá. Mas esses sintomas associados às suas complicações, que são sintomas macrovasculares ou microvasculares, estão associados à morbidade e especialmente à mortalidade. Vale ressaltar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade na população portadora de diabetes mellitus. E as complicações microvasculares, como por exemplo, a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, elas estão associadas a importantes morbidades nessa população, nesse grupo.
Então, como a gente já citou, né, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade nesse grupo. Existe um risco maior, né, do paciente portador de diabetes mellitus ter doença arterial coronariana, ter um acidente vascular encefálico e ter doença arterial oclusiva periférica. Vale ressaltar que em muitas situações as complicações antecedem o diagnóstico, ou seja, você descobre que o paciente tem uma doença cardiovascular e aí você faz o diagnóstico retrospectivo de que o paciente é portador de diabetes mellitus. Tá? Lembrar que as complicações microvasculares, né, como a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, estão associadas ao tempo de evolução da doença e ao grau de descontrole metabólico, ou seja, quanto mais tempo o paciente tem o diabetes mellitus e mais tempo ele o tem, sem ter um controle adequado, né, com hemoglobina glicosilada muito elevada, estão associados ao desenvolvimento dessas complicações. Com relação ao quadro clínico, né, o quadro clínico clássico do paciente portador de diabetes mellitus seriam os pólios, né? O que que são os pólios, né? Seriam, por exemplo, o paciente tem uma polidipsia, ele tem muita sede, tá? Ele tem muita sede por quê? Porque ele tem uma poliúria, existe uma perda, né, existe o limiar de excreção, né, da glicose ele se excede, então ele não consegue mais fazer a reabsorção. Com esse limiar alterado, consequentemente, o paciente ele vai ter uma poliúria, ele vai estar urinando muito. Ele vai estar urinando muito, tá? Porque ele tem uma glicosúria elevada. Habitualmente isso acontece quando o paciente tem uma glicemia sérica acima de 180 miligramas por decilitro. O paciente ele fica com muita sede devido a essa deficiência de insulina. O que que acontece com o paciente? Mesmo sendo uma deficiência relativa de insulina, uma deficiência absoluta em algumas situações, o paciente ele fica num estado catabólico, né? A insulina, vale lembrar que é um hormônio que está envolvido no anabolismo, né? Então existe uma deficiência de insulina, o paciente fica catabólico, ele começa a ter uma perda ponderal. Então aquele paciente que começa a comer muito, tá muito catabólico, ele tem uma perda ponderal, ele urina muito, ele tem uma poliúria e ele come muito, ele tem uma polifagia. Então, esses são sintomas clássicos do diabetes mellitus, tá? Vale lembrar, como a gente já citou, né, as complicações vasculares, muitas das vezes, elas vão estar antecedendo o diagnóstico de diabetes mellitus. Lembrar da associação, especialmente da doença arterial oclusiva periférica. A doença arterial periférica, né, é a complicação macrovascular mais típica do paciente portador de diabetes mellitus. Vale lembrar que o diabetes mellitus é a principal causa de amputação não traumática, né? E a gente também tem as complicações naqueles pacientes que ficam muito hiperglicêmicos. Então, o paciente com uma hiperglicemia grave, ele pode estar desenvolvendo duas complicações. A gente tem a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar, na qual o paciente ele tem uma elevação importante da glicemia sérica, existe um aumento da osmolaridade sérica, e a gente tem um outro extremo, que é a cetoacidose diabética, que classicamente ela está associada ao diabetes mellitus do tipo 1, né, na qual existe uma deficiência absoluta de insulina, é caracterizada pela elevação da glicemia, além de uma acidose metabólica, ou seja, existe uma queda do pH, com uma queda do bicarbonato e uma elevação, por exemplo, dos corpos cetônicos. E a gente também tem que lembrar da associação, né, do diabetes mellitus com a síndrome metabólica. E como é que a gente vai fazer uma estratificação de risco? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho da associação do diabetes mellitus com risco cardiovascular. Como a gente já citou, né? A população portadora de diabetes mellitus tem como principal causa de mortalidade as doenças cardiovasculares. Então, a gente vai levar em consideração alguns pontos, como, por exemplo, a idade que o paciente apresenta. Quanto mais idoso for o paciente, mais velho for o paciente, maior o risco dele estar desenvolvendo uma doença cardiovascular. O sexo, a gente sabe que o sexo masculino tem um risco maior, né, do desenvolvimento de doença cardiovascular em relação ao sexo feminino. A duração do diabetes mellitus, quanto maior o tempo de duração do diabetes mellitus, maior a chance do paciente estar desenvolvendo as complicações cardiovasculares. A gente leva em consideração alguns fatores de risco agravantes, como, por exemplo, a associação com tabagismo, com hipertensão arterial sistêmica, entre outros, e a presença ou não de doença aterosclerótica subclínica ou clínica. Tudo isso a gente vai estar dissecando no nosso curso, que a gente vai fazer, que vai ser um curso de atenção primária, em que a gente vai estar abordando, todos os fluxogramas com relação ao tratamento do diabetes, ao diagnóstico, aos fármacos disponíveis, entre outros assuntos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre tratamento, afinal, esse módulo, nessa aula, tem como objetivo, tirar as dúvidas, né, e fazer um roteiro, né, de como é que a gente deve abordar o tratamento do paciente diabético, focando no paciente que é diabético e cardiopata.
Lembrar que o diabetes mellitus é uma patologia, né, que a gente tem que fazer uma abordagem multifatorial desde o início do diagnóstico. Então, manejo é fundamental a gente fazer uma abordagem multifatorial, não só com fármacos, mas também com as famosas MEVs, né, mudança do estilo de vida, né. Então tem que haver uma mudança do estilo de vida, um incentivo com relação à interrupção do sedentarismo, à prática de exercícios físicos, a mudança na alimentação, a redução da ingestão de álcool, a cessação do tabagismo. Existe também uma necessidade de um controle glicêmico apropriado, que é o objetivo dessa aula, né? Um controle pressórico, lembrar que o diabetes tem como principal causa de mortalidade as doenças cardiovasculares. A gente tem metas específicas, o controle do metabolismo lipídico, né, o controle da dislipidemia, bem como a terapia antiplaquetária em algumas situações. Com relação mais especificamente ao tratamento, né, a gente tem que lembrar que a tendência é fazer um controle glicêmico mais intensivo, porque esse controle glicêmico mais intensivo, com metas mais restritas, né, da glicemia, né, tanto da glicemia de jejum como da hemoglobina glicosilada, estiveram associadas a menor incidência de eventos, especialmente microvasculares, e alguns trabalhos mostraram também que havia uma redução de desfechos cardiovasculares, né, a longo prazo. A gente tem que lembrar do efeito legado memória metabólica, ou seja, aquele controle glicêmico, a longo prazo, ele vai ter alterações em desfechos, especialmente os desfechos microvasculares, mas a gente tem que levar em consideração a individualização da meta glicêmica. Como assim? A gente tem que levar em consideração o paciente que a gente está avaliando. Então, por exemplo, se o paciente é um paciente idoso, portador de múltiplas comorbidades, ele tem um grave comprometimento, da sua funcionalidade, por exemplo, ele é um paciente que está restrito ao leito, ele tem uma demência avançada. Nessas situações, a gente vai ter uma meta de hemoglobina glicosilada, que vai ser distinta, por exemplo, de um paciente jovem, de uma criança, tá? Então, a gente tem que lembrar que existe a necessidade de uma individualização da meta glicêmica. Então, habitualmente, né, para o diagnóstico de diabetes, a hemoglobina glicosilada que a gente leva em consideração é maior ou igual a 6,5. Como meta de tratamento, a gente deve, deixar uma hemoglobina glicosilada inferior a 7%, tá. Lembrar que naqueles pacientes mais idosos, essas metas vão variar, mas a tendência é deixar uma hemoglobina glicosilada abaixo de 7,5% naqueles pacientes que são idosos e que não têm grande comprometimento funcional. Então, as metas, como a gente falou, elas têm que ser individualizadas. Então, na população geral, então a hemoglobina glicosilada deve ser inferior a 7%. A gente deve almejar uma glicemia de jejum pré-prandial, ou seja, antes das refeições, entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Já a glicemia pós-prandial ela deve ser inferior a 180 miligramas por decilitro e uma glicemia ao deitar entre 90 e 150. No paciente que é idoso, mas é um idoso saudável, que não tem um grande comprometimento, a gente tem uma meta um pouquinho menos restrita, assim, menos estrita, com uma glicada inferior a 7,5%, com uma glicemia de jejum pré-prandial entre 80 e 130, e uma glicemia pós-prandial também inferior a 180, com uma glicemia ao deitar entre 90 e 150 miligramas por decilitro. Então você fez o diagnóstico de diabetes mellitus, o paciente foi na sua consulta, ele tem uma hemoglobina glicosilada de 7%, ele tem uma glicemia de jejum de 130, e você fechou o diagnóstico de diabetes mellitus. E aí, o que que eu tenho que fazer? Então eu trouxe esses slides, né, para a gente tentar lembrar que a gente tem literalmente um carrinho, né, com várias opções, né, que a gente vai ter que escolher. Se o paciente ele vai ter que fazer, por exemplo, uma medicação parenteral, né, por exemplo, uma insulina, se a gente vai ter que usar algum fármaco oral. Então existem vários caminhos possíveis e a gente agora vai estar ajudando vocês a estar trilhando o caminho apropriado. Então, com relação aos fármacos disponíveis no SUS, eu trouxe essa tabela adaptada desse protocolo clínico de diretrizes de terapia, né, do diabetes mellitus. Esse protocolo ele foi instituído em 2020, né, em que ele faz a abordagem de todos os fármacos, de como você deve estar tratando o diabetes mellitus no SUS, né. Vale ressaltar que essa aula, tá, bem como esse protocolo que foi feito em 2020, eles têm como objetivo fazer o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, tá. O diabetes mellitus do tipo 2 é aquele que é o mais comumente diagnosticado, né, que está associado ao envelhecimento, está associado ao sedentarismo, à obesidade, e que é o foco dessa aula, né. Por quê? Porque o diabetes mellitus do tipo 1 é
tem um objetivo separado que é basicamente a insulinoterapia, né. Então a gente vai estar falando aqui sobre o DM2. Então, quais são os fármacos disponíveis, no SUS, né. Então nós temos então a metformina, que a gente vai ver que é uma biguanida, né, um fármaco da classe das biguanidas. A gente tem as sulfonilureias, né, que é uma classe de fármacos que são secretagogos, de insulina, como a glicazida. A gente vai ter também as insulinas, seja insulina NPH, seja insulina regular, e a gente teve, recentemente, a introdução da dapaglifosina, né, que é um inibidor da SGLT2, na apresentação de 10 miligramas, né, o comprimido, com o objetivo de também de estar fazendo tratamento adicional nos pacientes portadores de diabetes mellitus. Então, abordagem inicial. Então, quais são os primeiros passos? Você fez o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2. O que que você precisa fazer? Primeiro passo sempre é mudança do estilo de vida, né. O que que é mudança do estilo de vida? Necessidade de orientação com relação à cessação do tabagismo, a redução da ingesta de álcool, bem como a prática de atividades físicas. Com relação à prática de atividades físicas, idealmente é 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, totalizando 150 minutos por semana de atividades físicas, tá. Além da metformina, tá. Mas por que a metformina, Ludmila? A metformina é uma medicação, barata, né, é amplamente disponível, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Ela tem um potencial de redução da hemoglobina glicosilada de até 1,5%. Ela tem efeitos colaterais normalmente não graves, que já são conhecidos, então ela é droga de escolha. Então, todo o fluxograma do paciente que tem diabetes mellitus do tipo 2, a gente começa com mudança de estilo de vida associada à metformina, tá. A gente só não vai estar usando a metformina naquele paciente que tem alguma contraindicação, que a gente vai ver quais são. E o segundo passo, né, o segundo passo, além da MEV, da metformina, vai ser baseado na doença cardiovascular. Tá, aquele paciente que tem uma doença cardiovascular estabelecida, a gente já vai ter um tratamento direcionado, tá. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, SBD, além disso, a gente deve levar em consideração, outros parâmetros, como, por exemplo, a presença de indicadores de alto risco, aquele paciente que tem uma doença renal crônica ou que tem uma insuficiência cardíaca, nesse caso, independentemente dos níveis de hemoglobina glicosilada. Então, tratamento medicamentoso, como a gente já falou, né, então mudança dietética, tá. Então é fundamental a orientação com relação à mudança da dieta, né, então um apoio, né, de um serviço de nutrição, né. Então essa dieta, assim, de maneira resumida, então uma dieta com incorporação de frutas, verduras e legumes, a gente deve estar orientando, evitar gorduras trans e saturadas, tá. Exercícios físicos, aeróbicos, né, como a gente já falou, 30 minutos por dia, idealmente 5 vezes na semana, totalizando 150 minutos por semana, com o objetivo de ter uma perda de peso de até 10%, né, do peso corpóreo. Isso está associado ao melhor controle, glicêmico. Isso também deve ser feito e incentivado nos pré-diabéticos, pois a população portadora de pré-diabetes, ela tem maior chance de estar desenvolvendo diabetes mellitus. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a metformina, né. O que que é metformina? A metformina é um fármaco, né, é um antidiabético oral, que ele é da classe das biguanidas. Ele tem como mecanismo de ação a inibição da síntese hepática de glicose, a gliconeogênese hepática, além de estar gerando um aumento da captação de glicose pelo músculo. Vale ressaltar que ele é um fármaco oral, ele é um antidiabético oral, mas ele não é hipoglicemiante. Na verdade, ele não causa hipoglicemia, tá. Ele está associado a uma redução de peso, né, então ele tem um efeito também, de redução de peso, isso é importante na população portadora de diabetes mellitus, porque a gente sabe que o peso está associado a maior resistência insulínica e, consequentemente, um pior controle glicêmico. As apresentações disponíveis são de 500 e 850 miligramas. A dose máxima efetiva seria 2 gramas dia, tá. A gente pode estar utilizando até 3 comprimidos, de 850 miligramas, que seria a dose máxima, né. Então 3 de 850 seria 2.550 miligramas dia, mas a gente sabe que a dose máxima efetiva habitualmente é 2 gramas dia, tá. Então, habitualmente, quando a gente excede essa dose efetiva, a gente vai estar ganhando pouco efeito em termos de controle glicêmico, né, de hemoglobina glicosilada, e a gente vai estar aumentando a incidência de efeitos colaterais. Essa medicação ela está disponível, no Sistema Único de Saúde e no Programa Farmácia Popular do Brasil, a gente também tem a apresentação com a liberação prolongada, né, que seria a metformina XR, Extended Release. Por quê? A metformina XR,
ela seria muito interessante naquela população que teve intolerância aos efeitos, colaterais gastrointestinais associados à metformina, né. Uma grande limitação com relação à metformina seriam os efeitos colaterais gastrointestinais, que muitas das vezes limitam a utilização, tá, desse fármaco pelos pacientes. Então, naqueles pacientes que têm sintomas de intolerância gastrointestinal, tem diarreia, tem flatulência, tem náusea, tem epigastralgia, a gente pode estar trocando para metformina de liberação prolongada. Com relação às contraindicações, tá, a metformina ela é contraindicada naquele paciente que tem uma doença renal crônica avançada, com um clearance de creatinina inferior a 30, mililitros por minuto, tá. E a gente tem que fazer o ajuste da dose conforme o clearance, tá. Aquele paciente que tem um clearance acima de 60, você pode usar a dose cheia, a dose plena, sem problemas. Aquele paciente que tem um clearance entre 30 e 60 ml por minuto, a gente tem que estar usando a dose máxima de, 1 grama dia. Outras contraindicações com relação à metformina, todo aquele paciente que tem as famosas insuficiências graves. Então, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, o paciente que tem uma insuficiência hepática grave, o paciente com uma insuficiência renal crônica grave, com clearance menor do que 30, são também contraindicações à utilização desse fármaco. Agora, as sulfonilureias, né, o que que são sulfonilureias? São antidiabéticos orais, são hipoglicemiantes orais, são fármacos cujo mecanismo de ação consiste no estímulo à secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. Disponíveis a gente tem no Sistema Único de Saúde a glibenclamida e a glicazida. Vale ressaltar que eles também têm um benefício de redução de até 1,5% da hemoglobina glicosilada e eles têm como efeitos colaterais o quê? O ganho ponderal e a hipoglicemia. Por quê? O mecanismo de ação das sulfonilureias é justamente o estímulo às células beta do pâncreas a estar liberando a insulina que a célula já possui. Então, ela gera hipoglicemia, independente, dos níveis de glicemia sérica. Por quê? Porque ela vai estar sendo um estimulador à secreção de insulina, ela é um secretagogo de insulina, tá. E como ela estimula a secreção de insulina, ela também está associada a um ganho ponderal. A gente tem também os inibidores do SGLT2, tá. Vale ressaltar que os inibidores do SGLT2 não são classes novas de fármacos, né, que estão associados a um efeito, além de controle glicêmico, ele também tem um efeito em termos cardiovasculares, né. São fármacos que foram incorporados nesse protocolo de diretrizes do Ministério da Saúde do SUS em 2020. Em 2022, eles também foram incorporados, pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da insuficiência cardíaca, mesmo naqueles pacientes que não tenham diabetes mellitus. Então aqui a gente vai estar focando, do uso dos inibidores da SGLT2 no paciente portador de diabetes mellitus. Então, afinal, o que que são esses inibidores do SGLT2? São fármacos que vão estar inibindo, tá, esse receptor, tá, que está presente ali no túbulo proximal, eles vão estar inibindo, então, a reabsorção de glicose no túbulo proximal. Isso gera o quê? Isso gera glicosúria como efeito colateral e, consequentemente, há uma redução da glicemia. Eles têm alguns efeitos além da glicosúria, eles têm um efeito uricosúrico, eles podem também ter um efeito de melhor controle dos níveis tensionais, tá. Pode haver uma perda de peso, tá, nessa população. Com a apresentação disponível no SUS, nós temos a dapaglifosina 10 miligramas, a dose é 10 miligramas dia, e no SUS ela está indicada naqueles pacientes idosos acima de 65 anos que tenham diabetes mellitus e que tenham doenças cardiovasculares conhecidas, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio prévio, paciente é portador de doença arterial coronariana, o paciente já teve um acidente vascular encefálico, bem como aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né. Efeitos colaterais que a gente tem que se lembrar dos inibidores do SGLT2, tá, justamente pelo seu efeito glicosúrico, ou seja, ele vai estar estimulando ali, né, a saída, a perda de glicose pela diurese, né, pela urina. Eles estão associados a maior incidência de infecções micóticas urogenitais, tá, então o paciente tem mais chance, por exemplo, de desenvolver candidíase, né. Existe um risco também de hipovolemia, desidratação, justamente por esse efeito glicosúrico, né. E também em algumas situações pode estar desenvolvendo uma cetoacidose diabética euglicêmica. O paciente tem uma acidose metabólica com níveis glicêmicos normais, tá? É uma complicação associada a essa classe de fármacos, né. Vale ressaltar que os estudos que trouxeram esses fármacos com benefícios, né, como o EMPA-REG, Outcome, o DECLARE, são estudos que mostraram que
Não só havia um controle glicêmico, mas também uma redução da mortalidade e benefício de desfechos cardiovasculares. Então, inibidor de SGLT2, pelo Sistema Único de Saúde, com relação ao diabetes mellitus, está indicado naquele paciente idoso e que tem a doença cardiovascular. Atualmente, além do diabetes mellitus, no SUS a gente tem disponível também a dapaglifosina, naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, né, com fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%, que persistem sintomáticos, né, com classe funcional 2 a 4 da New York Heart Association, a NYRA, a despeito de estarem fazendo a terapia padrão. Aqui eu trouxe esse fluxograma, né, tirei daqui da fonte, né, que é a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que seria o tratamento de diabetes mellitus, do tipo 2 no SUS. Então, como é que a gente começa a abordar o paciente portador de diabetes mellitus no SUS, na atenção primária? Então, o paciente teve um diagnóstico de DM2, uma glicada elevada, o paciente tem uma glicemia de jejum elevada. Paciente, por exemplo, que é assintomático, não tem queixa nenhuma e não tem nenhum fator de risco, teve um diagnóstico recente. Ou aquele paciente que tem sintomas, tem pólis, que tem fatores de risco, ou que tem um diagnóstico prévio de diabetes mellitus, não importa. A gente vai começar como? A gente vai começar com a metformina, que é o pilar do tratamento, junto com mudança de hábitos, mudança do estilo de vida, né? Cessação do tabagismo, prática de atividades físicas, mudanças dietéticas, incentivo à perda de peso. Então, o paciente atingiu a meta terapêutica e ele tolerou a metformina, a gente vai fazer o segmento, vai acompanhar esse paciente frequentemente com a dosagem de glicemia de jejum, com hemoglobina glicosilada. Não, esse paciente ele não atingiu a meta, ele continuou com uma hemoglobina glicosilada elevada, ou ele não tolerou, por exemplo, a metformina. Você trocou a metformina para metformina de liberação prolongada, ele também não conseguiu se adaptar. Nessa população, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai adicionar sulfonilureia, né, que é um secretagogo de insulina. Esse paciente, você adicionando a sulfonilureia, como por exemplo a glibenclamida, ele atingiu a meta terapêutica, ele tolerou essa sulfonilureia. O que que você vai fazer? Você vai fazer o segmento desse paciente portador de diabetes mellitus. Não, o paciente ou não atingiu a meta ou não tolerou a sulfonilureia. O que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a insulina e a gente vai fazer o segmento desse paciente. A outra ponta desse fluxograma é aquele paciente idoso que tem uma doença cardiovascular conhecida. Então, inicialmente a gente vai começar do mesmo jeito, metformina, mudança de hábito, mudança do estilo de vida. O paciente atingiu a meta e tolerou a metformina, a gente vai fazer o segmento. Não, o paciente não tolerou a metformina, ou tolerou, mas não atingiu a meta, o que que a gente vai fazer? Adicionar sulfonilureia. Não, o paciente, ele atingiu a meta terapêutica e tolerou a sulfonilureia, você vai fazer o segmento desse paciente. Não, o paciente ele não atingiu a meta, a despeito de você estar introduzindo a metformina, ter feito a introdução também da sulfonilureia. Qual o próximo passo? Antes de insulinizar esse paciente, a gente vai estar adicionando o inibidor do SGLT2. Se esse paciente atingir a meta, não teve nenhuma contraindicação ao uso desses fármacos, você vai fazer o segmento. Caso esse paciente não tenha atingido a meta, tá, ou não tolerou o uso desses fármacos, a gente tem que fazer a introdução da insulina e fazer o acompanhamento desse paciente. Essa tabela também eu trouxe aqui adaptada, né, desse protocolo de diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde, que foi feito em 2020, com relação às contraindicações aos medicamentos, disponíveis para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2. Então, a metformina, lembrar que a gente, não usa a metformina habitualmente na gestação, no paciente que tem uma insuficiência grave, né, uma insuficiência renal grave, com clearance menor do que 30, acima de 30, a gente pode utilizar, só que a gente vai ter que corrigir a dose dependendo do clearance. Entre 30 e 60, dose máxima seria 1 grama dia, acima de 60 não teria nenhuma contraindicação. O paciente que tem uma insuficiência hepática descompensada, uma cirrose, tá? O paciente que tem uma insuficiência cardíaca avançada, o paciente que tem uma acidose grave, tá? Porque em tese, né, a metformina, ela poderia dar uma acidose lática, né? Pré ou pós-operatório, na verdade, em pacientes que, por exemplo, fazem o exame de contraste, né, a gente também evita, né, porque nesses pacientes, por exemplo, que utilizam contraste, pode haver uma piora da função renal. As sulfonilureias, né, na gestação, nos pacientes que têm insuficiência renal e insuficiência hepática. Insulina, basicamente, não tem nenhuma contraindicação absoluta. A gente tem que atentar para o desenvolvimento de hipoglicemias, né, com o uso da insulinoterapia, tá? As reações alérgicas são pouco frequentes e, na grande maioria das vezes, você consegue reverter fazendo a desensibilização. Com relação aos inibidores SGLT2, gestação e gravidez. E doença renal crônica também avançada. Com relação à insulina, né?
Lembrar que a insulina é um fármaco, né, de administração parenteral, né, ele tem como apresentação disponível no SUS a insulina NPH e a insulina regular. A insulina NPH é uma insulina, de ação intermediária, tá, ela dura até 18 horas no organismo. Inicialmente, a gente começa o esquema de insulinização no paciente com aquele famoso esquema bedtime, ou seja, a gente vai começar uma dose mais baixa de insulina à noite, tá, é antes do paciente dormir e não ao jantar, tá. E depois, naqueles pacientes, que não tiveram um controle adequado, a gente vai fazer o esquema pleno, né, na qual a gente pega uma dose total de insulina e a gente divide em 2/3 normalmente pela manhã e 1/3 à noite. Inicialmente, né, na dose bedtime, a gente faz o cálculo 0,1 a 0,2 unidades por quilo. Então, habitualmente, numa média, no paciente de 70 quilos, a gente começa com 10 unidades, antes do paciente estar deitando. E o objetivo dessa insulina, né, dessa insulina NPH, que é uma insulina de ação mais prolongada, é justamente fazer um controle glicêmico, pela manhã. Então, o objetivo é você estar avaliando sempre o quê? A meta seria o quê? A glicemia de jejum pela manhã. A dose total, né, depois que você faz a insulinização plena, seria 0,5 a 1,5 unidades quilo dia. Lembrar que é bedtime que a gente faz, né, é a insulina antes do paciente dormir e não antes do paciente jantar. Por quê? O paciente, ele pode ter um pico de ação da mesma e fazer uma hipoglicemia durante a madrugada, por isso que a gente faz a insulina antes do paciente estar dormindo. Com relação à insulina rápida, né, a insulina rápida disponível no SUS é a insulina regular, né. Lembrar que a gente associa a insulina regular naqueles pacientes que não tenham um controle adequado, a despeito de estarem fazendo uma dose otimizada de NPH. E o objetivo dessa insulina, né, da insulina rápida, é justamente estar fazendo o controle da glicemia pós-prandial. Porque muitas das vezes a glicemia do jejum do paciente está boa, tá? Mas quando a gente vai avaliar a hemoglobina glicosilada, a gente vai ver que a hemoglobina glicosilada continua elevada. Então, provavelmente, ele está precisando de uma insulina que faça um efeito ali para fazer o controle da glicemia associado à refeição. Então, para a gente fazer esse ajuste da elevação glicêmica desencadeada pela refeição, a gente vai estar usando a insulina rápida, como a insulina regular, tá. Então a gente começa como? Habitualmente 2 a 4 unidades antes da principal refeição, né, do que o paciente apresenta, né, e a gente vai depois variar o ajuste conforme os valores de glicemia pós-prandiais. Depois, em algumas situações, a gente precisa até fazer o esquema de insulina regular, tá, antes de todas as refeições, naqueles pacientes mais refratários. Idealmente, a gente tem que fazer 30 minutos antes da refeição, e o paciente tem que comer. Lembrar que a meta da glicemia normalmente é em torno de 70 a 130. O controle da hemoglobina glicosilada vai variar de acordo com a meta do paciente, de acordo com os níveis glicêmicos, tá. Então a gente tem, além da glicemia de jejum, né, a gente também tem que ter outras metas, como a hemoglobina glicosilada, hemoglobina, glicemia ao deitar. E a gente pode adicionar também, fazer o controle glicêmico com a insulinoterapia regular, se o paciente continuar com uma glicemia pós-prandial elevada. Naqueles pacientes que, a despeito de estarem fazendo todo o tratamento adequado, eles continuam muito hiperglicêmicos, com uma dificuldade de controle, esses pacientes devem ser preferencialmente, eh, encaminhados, né, para um serviço com endocrinologista. E como é que a gente faz a aplicação da insulina, né, a gente tem que sempre orientar, como faz a aplicação. Habitualmente, a gente pode fazer uma aplicação subcutânea nos braços, no abdômen, nas coxas ou nas nádegas, sempre orientar a necessidade de higienização das mãos antes da sua manipulação. A gente tem que orientar sempre o rodízio dos locais de aplicação, justamente para o paciente não desenvolver lipodistrofia associada à aplicação da mesma. E a gente sempre tem que avaliar nas consultas se há sinais de infecção, tá, associada à utilização, da insulinoterapia, se há edema, se há sinais de lipodistrofia. E com relação ao uso, né, a gente pode até considerar o uso da seringa, né, da agulha, de até uma seringa ou agulha por dia. E agora, para a gente estar finalizando, a gente vai estar colocando alguns casos clínicos. Então, MN de 70 anos, professora, apresentando exames com glicemia de jejum de 250 miligramas por decilitro, uma hemoglobina glicosilada de 8%, uma creatinina de 0,6 miligramas por decilitro, uma ureia de 40, um potássio de 4. Ela nega o uso prévio de fármacos, exceto enalapril 10 miligramas dia para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica. No exame físico está tudo normal. Devo iniciar o tratamento? Caso afirmativo, como?
Então, a gente tem uma paciente que tem um diagnóstico de diabetes mellitus. Ela tem uma glicemia em jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, associada a uma hemoglobina glicosilada maior ou igual a 6,5%. Então, ela já configura um diagnóstico de diabetes mellitus. Então, qual o passo inicial do paciente portador de diabetes mellitus? A gente tem que orientar o quê? Mudança do estilo de vida e metformina na ausência de contraindicações, tá? A creatinina da paciente é normal, tá? Então, provavelmente, o clearance dela, apesar da idade, deve dar um clearance, dentro dos limites da normalidade, então a gente pode estar fazendo a introdução da metformina. Então, como é que a gente começa o tratamento do paciente portador de diabetes mellitus? A gente começa o tratamento do paciente portador de diabetes mellitus com mudança do estilo de vida, né, cessação do tabagismo, interrupção do álcool, prática de atividades físicas, mudanças dietéticas, além da introdução da metformina. E para finalizar, nosso último caso clínico, a gente tem o jovem, né, paciente de 70 anos, que ele é portador de diabetes mellitus do tipo 2, em uso regular de metformina e glibenclamida. Ele vem à consulta para avaliação de rotina com exames. Ele está assintomático. De história patológica pregressa, ele tem um passado de infarto agudo do miocárdio, fez uma angioplastia há 5 anos, e o ecocardiograma que ele trouxe também mostra que ele tem uma fração de ejeção do VE, do ventrículo esquerdo, de 39%. O laboratório que ele trouxe, que ele realizou recentemente, mostra uma glicemia de jejum de 200 miligramas por decilitro, junto com uma hemoglobina glicosilada de 8,5%. Devo mudar o tratamento? Caso afirmativo, como? Então, o paciente já tem um diagnóstico de diabetes mellitus, é um paciente acima de 65 anos, que ele é sabidamente portador de doença cardiovascular, tá? Ele tem então, uma doença arterial coronariana, né, fez um infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Além disso, ele tem uma disfunção ventricular esquerda, né, provavelmente ele tem um quadro clínico também de insuficiência cardíaca, né, com uma fração de ejeção reduzida, né, abaixo de 40%. Então, no paciente idoso acima de 65 anos, portador de doença cardiovascular conhecida, o que que a gente faz? A gente inicialmente começa a metformina, começa a sulfonilureia, naquele paciente que ou não tolerou ou que continuou fora da meta, a gente tem que adicionar o quê? O inibidor do SGLT2. Então, o paciente continua com uma glicemia muito elevada, acima de 130, a hemoglobina glicosilada dele está elevada, acima de 7,5%, tá? Nessa situação, a gente tem que adicionar o inibidor do SGLT2, que seria a dapaglifosina, 10 miligramas dia, e a gente também tem que orientar o paciente com relação à necessidade de mudança do estilo de vida e avaliar se o paciente está também fazendo uma mudança de estilo de vida apropriada, que eventualmente ele pode não estar fazendo e pode estar também contribuindo para a piora do controle glicêmico. Era isso, gente. Então não esqueçam, tá, de vocês entrarem nos nossos canais, nas nossas redes, né, no YouTube, vocês ativem o sininho, deem um like para mostrar que vocês estão curtindo os nossos conteúdos, tá. Vale ressaltar que o Cardio App, né, que é a cardiologia na atenção primária, as aulas só vão ficar disponíveis até domingo. Você pode estar vendo ilimitadamente até domingo. Depois de domingo você não vai estar conseguindo mais ter acesso a isso, tá. E lembrar que esse é o cronograma, né, no dia 6, a gente vai estar começando falando sobre hipertensão arterial na atenção primária, depois meu paciente tem um sopro sistólico e agora o que que eu faço? Hoje a gente falou com relação ao diabético cardiopata e no dia 12, tá, no domingo, a gente vai ter uma aula de revisão online e essa aula você tem que estar participando, tá. Nessa aula a gente vai estar fazendo sorteio, de alguns cursos. Além disso, nessa aula a gente vai estar, respondendo as principais dúvidas que foram geradas, que surgiram ao longo dessas aulas. Então, qualquer dúvida que você teve com relação à minha aula, a aula do professor Bruno, a aula do professor Irving, vocês colocam nos comentários, tá? Porque essas dúvidas, elas vão estar sendo sanadas nesse dia, no dia 12, no domingo, às 20 horas. Lembrar que as inscrições são gratuitas, e a gente depois vai estar lançando, né, esse curso online, que seria o Cardiologia na Atenção Básica. É um curso que a gente vai estar destrinchando todos os principais temas de cardiologia na atenção. A gente vai falar de imunização na gestação, de gestante cardiopata, da abordagem do paciente com síncope, da investigação de doença cardiovascular, da estratificação de risco cardiovascular, de todos os temas que muitas das vezes, geram dúvidas, né, e a gente vai estar desmistificando, né, mostrando que a cardiologia a gente consegue, desmistificar e vocês vão estar se preparando muito bem para o dia a dia,
com esse nosso curso. Era isso, um abraço pessoal.